Fala galera do canal Ajuda Aí. Nessa videoaula aqui vou falar sobre componentes de apoio e dentre eles vamos falar de mancais e rolamentos. Mancais de deslizamento são peças que são constituídas geralmente por uma bucha fixada em algum suporte e ele vai permitir que o eixo de alguma máquina muito pesada rotacione. Quando são máquinas que utilizam-se de baixa rotação, uma bucha apenas ela consegue realizar esse trabalho e apenas com a lubrificação aqui interna dela ele permite que esse eixo rotacione tranquilamente. Quanto à classificação dos mancais, nós temos que eles são de três tipos. Nós temos os axiais, radiais e os mistos. Os radiais são aqueles que precisam suportar grandes cargas no sentido do eixo. Sempre que você vê a palavra axial, lembre de eixo. Então ele tem que impedir aqui, digamos que tem algum esforço muito grande nesse sentido, ele tem que impedir que esse eixo não vá para frente. Já os radiais são aqueles que permitem cargas perpendiculares ao eixo, ou seja, uma máquina de repente seja muito pesada, então esse mancal aqui terá que suportar essa grande carga radial. E já o misto são aqueles que terão que suportar tanto cargas na direção do eixo quanto cargas radiais. Então ele tem esse perfil cônico, porque você percebe que ele vai suportar tanto nessa direção aqui como na direção perpendicular. E quando os mancais necessitam de altas rotações, são aí que entram os rolamentos. Os rolamentos são compostos por as duas partes aqui, e dentro deles nós podemos ter esferas, rolos ou agulhas. E permitem que esse eixo que estará em contato com a parte interna daqui tenha uma rotação elevada, sem que entre um problema do atrito. Mas isso não quer dizer que o rolamento vai eliminar o atrito, pelo contrário. Como o contato será reduzido através dos pontos de contato ou das esferas, ou dos rolos, ou das agulhas, vai diminuir esse efeito e aí permitir que haja alta rotação, mas isso não quer dizer que ele vai ficar isento. E aqui nós temos algumas características do rolamento. Nós temos o diâmetro Dzinho interno, que é esse diâmetro aqui, onde geralmente vai ficar o eixo. O diâmetro externo, que é a maior dimensão do rolamento, a largura dele e o raio de arredondamento aqui, beleza? Quanto aos rolamentos, eles também se classificam de forma parecida aos mancais. Nós temos os rolamentos radiais, que terão que suportar uma carga aqui perpendicular ao eixo. Nós temos rolamentos axiais, que terão que suportar cargas na direção do eixo. E também nós temos os rolamentos mistos, que terão que suportar tanto cargas perpendiculares ao eixo, quanto na própria direção do eixo. E aí, quanto aos tipos de rolantes, a gente tem um dos principais e mais utilizados, que é o de esferas. O de esferas, ele utiliza-se de esferas, aqui na sua parte para efetuar o deslizamento, e aí o contato fica nessas partes superiores e inferiores da esfera. Temos também os de rolos. Eles permitem o suporte de maior carga radial, pois o contato aqui é bem maior do que o de contato de uma esfera. E nesse caso aqui nós temos que é um rolamento autocompensador, devido a esse formato côncavo aqui. Já os rolamentos de agulha são mais utilizados em locais onde não tem muito espaço para o rolamento, e também a carga não é constante. Bem, então os tipos nós temos rolamento fixo e carreira de esferas. Esse rolamento, o eixo que está rotacionando aqui, ele é fixo. Ele não permite que o eixo tenha variações angulares. Ele sempre vai ficar nessa direção, rotacionando direitinho. E aqui temos a sua representação. Já o de contato angular, geralmente ele vai suportar uma carga nesse sentido aqui, devido a essa paredezinha daqui, ele suporta essa carga.
Rolamento de rolo cilíndrico se parece bastante com de esferas, onde nós temos ao invés de uma esfera um rolo. E aqui nós temos o rolamento autocompensador de esferas. O que é um rolamento autocompensador de esferas? Devido ao formato côncavo da pista, ele permite que o eixo tenha uma leve variação no seu ângulo. Então, diferentemente do fixo de esferas, que não permite nenhuma rotação, esse aqui ele permite uma certa variação do eixo. Rolamento autocompensador, também temos autocompensador de uma carreira de rolos ou de duas carreiras de rolos. Nós temos os rolamentos cônicos, que irão suportar aqui cargas axiais. E o de esferas, de escora simples e escora dupla. Esse tipo de rolamento aqui suporta uma maior carga axial, devido ao seu formato aqui dessas esferas e o seu arranjo. Temos também o rolamento axial autocompensador de rolos, mesmo em si, permite uma leve variação do ângulo do eixo e permite também a carga axial, uma certa elevada carga axial. E o rolamento de agulhas, que é o que eu já falei, devido a espaço reduzido e carga não constante. Aqui nessa tabela a gente tem a representação técnica desses rolamentos. Algumas vantagens e desvantagens. Nós temos um menor atrito, menor aquecimento, baixa exigência de lubrificação, mas isso não quer dizer que os rolamentos estão isentos de lubrificação, porque eles necessitam de alguns cuidados. Pequeno aumento da folga durante a vida útil e não há desgaste do eixo. Alguns problemas são maior sensibilidade aos choques, maiores custos de fabricação, já que não é um elemento tão simples de ser fabricado como uma bucha. Tolerância pequena para carcaça e alojamento do eixo, uma vez que já pré-determinado ele não vai suportar um eixo com dimensões maiores do que o do rolamento já foi especificado. E como não suporta tantas cargas elevadas como uma carga de deslizamentos e ocupa maior espaço radial, ou seja, um maior espaço radial. Então, se você gostou dessa videoaula, inscreva-se no canal para poder acompanhar esses vídeos próximos. Deixe o seu joinha porque isso ajuda demais o meu trabalho. E valeu, até a próxima.